cidade dos arrebatados, Jerusalém celestial. De Jair Alves. Capítulo 11. Jesus, antes de ir para o céu, disse que prepararia as moradas, conforme o Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 a 4. O termo moradas vem do original grego, moné, significando habitação, residência, lugar. Essas moradas foram preparadas na cidade planejada e construída pelo próprio Deus, conforme a carta aos Hebreus, capítulo 11, versículos 10 e 16. Agora vem a boa notícia: Jesus virá desta cidade para nos levar consigo. Está escrito em Filipenses 3, versículo 20, o seguinte: Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Já que nos foi prometida uma cidade, é importante que se respondam perguntas tais como: 1. Qual é o nome da cidade? 2. Quais são os materiais usados na construção desta cidade? 3. Qual é a localização da cidade? 4. Qual é o tamanho da cidade? 5. Quem não poderá entrar na cidade? 6. Como será a existência dos moradores desta cidade? Essas e outras perguntas serão aqui respondidas à medida que formos estudando sobre esta cidade. Os nomes da cidade. Esta maravilhosa cidade é chamada por diversos nomes na Bíblia, como a Nova Jerusalém, Santa Jerusalém, Jerusalém Celestial, Cidade Celestial e Cidade do Deus Vivo. A palavra Jerusalém significa habitação de paz, cidade de paz. A Nova Jerusalém não é uma figura de linguagem, é literal. Todos reconhecem que a Bíblia está repleta de linguagem figurada. Figuras de linguagem, no entanto, são usadas como meios de revelar verdades literais. O que é literalmente verdadeiro em determinado campo, com o qual estamos familiarizados, é transposto literalmente para outro campo, com o qual talvez não estejamos tão familiarizados, para nos ensinar alguma verdade nesse campo menos conhecido. O livro de Apocalipse usa muita linguagem figurada. Entretanto, as figuras de linguagem podem ser usadas para ensinar verdades literais de maneira mais vibrante que as palavras corriqueiras. A Nova Jerusalém é uma cidade literal, que tem fundamentos. Paulo a chama de a nossa cidade. Tudo sugere uma cidade literal, ou seja, tem ouro, ruas, dimensões e pedras. Uma vez que a cidade é literal, os muros, os portões e as demais descrições são literais. Os habitantes da Nova Jerusalém reinarão pelos séculos dos séculos, conforme o livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 5. No livro de Apocalipse, um anjo mostra a João, de forma detalhada, a cidade de Deus, começando pela sua beleza, passando por suas portas e seus fundamentos, suas medidas, as pedras preciosas e joias que a compõem e, finalmente, descreve sua pureza interna e sua glória. O aspecto da cidade. A beleza da cidade eterna é descrita, apontando tanto para a luz da cidade quanto para seu resplendor e brilho. Sua beleza resplandecente é comparada à de uma joia muito preciosa, como jaspe claro como cristal. Ela tem a glória de Deus. O seu brilho é semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. O jaspe parece ser a principal joia do livro, é o material com que os muros da Nova Jerusalém são construídos, e é a primeira das joias a compor o fundamento da cidade em Apocalipse, capítulo 21, versículos 19 e 20. Portões e fundamentos da Nova Jerusalém. O apóstolo João observa que a cidade tinha uma muralha grande e alta, com 12 portões, e junto aos portões, 12 anjos. Sobre os portões estavam escritos nomes, a saber, os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portões se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e sobre estes estavam os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O muro é descrito como sendo feito de jaspe, indicando que seu propósito não é defender a cidade, mas irradiar a glória de Deus. A ideia de 12 portas, 3 de cada lado, é extraída de Ezequiel, capítulo 48, em que o novo templo também tem 12 portas, 3 de cada lado.
Uma diferença importante é que, em Ezequiel 48, cada porta é nomeada segundo uma tribo específica, ao passo que aqui o texto simplesmente diz: nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. O fato de haver 12 portas significa que o acesso é abundante. O Muro da Nova Jerusalém. Ele é um muro grande e alto, por causa do tamanho da cidade e especialmente por causa da grandeza da glória de Deus. O muro é mencionado porque contém as 12 portas. Após medir a cidade, o anjo mediu o muro, que tinha 144 côvados de largura, cerca de 75 a 87 metros de largura. A cidade é um cubo perfeito, medindo-se o comprimento, a largura e a altura. A cidade tem 12.000 estádios em cada direção, conforme Apocalipse 21, versículo 16. Um estádio grego equivalia a 210 metros, um estádio ático a 212,45 metros e um estádio olímpico media 223,3 metros. Portanto, a cidade é um cubo enorme, medindo o equivalente a algo entre 2.278 e 2.520 quilômetros em cada direção. Portanto, a cidade é um cubo enorme, medindo o equivalente a algo entre 2.278 e 2.520 quilômetros em cada direção. Tomando a média de 2.400 quilômetros para cada lado, temos uma ideia da magnitude da Nova Jerusalém. Essa dimensão é significativa, simbolizando a perfeição e a totalidade da cidade celestial. Seu tamanho colossal reflete a imensidão da glória e da presença de Deus. Os materiais da cidade. A Nova Jerusalém é descrita como sendo construída com materiais de imensa beleza e valor. O ouro é um dos materiais principais, mencionado várias vezes em Apocalipse 21. As ruas da cidade são de ouro puro, semelhante a vidro transparente, conforme Apocalipse 21, versículo 21. Os fundamentos da muralha da cidade são adornados com toda sorte de pedras preciosas, cada uma mais deslumbrante que a outra. Apocalipse 21 enumera essas pedras, incluindo jaspe, safira, calcedônia, esmeralda, sardônica, sárdio, crisólito, berilo, topázio, crisópraso, jacinto e ametista. A localização da cidade. A localização da Nova Jerusalém é mencionada como estando nos céus, conforme Filipenses 3, versículo 20. Isso indica que a cidade é celestial, uma morada eterna preparada por Deus para aqueles que são seus. A Nova Jerusalém desce dos céus para a terra renovada, conforme Apocalipse 21, versículo 2, simbolizando a união perfeita entre o céu e a terra. Quem não poderá entrar na cidade? Apocalipse 21, versículo 27, afirma que nada impuro, nem ninguém que pratique abominação ou mentira, entrará na cidade, mas somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Isso nos mostra que a Nova Jerusalém é uma cidade pura e santa, reservada para os que foram redimidos por Cristo. A existência dos moradores da cidade. Os habitantes da Nova Jerusalém desfrutarão de uma existência perfeita e eterna. Apocalipse 21 descreve como Deus habitará com eles, e eles serão seu povo. Não haverá mais morte, luto, pranto ou dor, pois as primeiras coisas já passaram. Essa promessa de vida eterna e de comunhão perfeita com Deus é o ápice da esperança cristã. Os moradores da Nova Jerusalém reinarão com Cristo pelos séculos dos séculos, conforme Apocalipse 22, versículo 5. Eles servirão a Deus e verão o seu rosto, e o seu nome estará em suas testas. A presença contínua de Deus iluminará a cidade, e não haverá mais noite. A Nova Jerusalém é a culminação da promessa de Deus aos seus filhos. É uma cidade literal, de imensa beleza e perfeição, construída com materiais preciosos e adornada com a glória de Deus. Sua grandiosidade reflete a majestade do Criador e sua pureza e santidade destacam o caráter do Deus que a preparou para os seus. Como cristãos, nossa esperança está firmada nesta cidade celestial, onde viveremos eternamente em perfeita comunhão com Deus, desfrutando da plenitude de sua presença e reinando com Cristo para sempre. Que essa esperança nos inspire a viver vidas santas e dedicadas ao Senhor, aguardando com alegria o dia em que seremos levados
para a nossa eterna morada na Nova Jerusalém.